O Final Cut recebeu atualizações nos seus plugins de correção de cor. Existem várias funcionalidades novas muito interessantes. Para demonstrar elas, eu vou primeiro mudar a interface ao Workspace do modo padrão para o modo de cor. Vindo aqui em Janela, Workspace e mudando aqui para Color e Efeitos. Você pode acessar os efeitos de colorização de duas maneiras diferentes. Ou acessando aqui em cima, por esse botãozinho aqui, e quando você clica nele, ele vai abrir aqui o corretor de cor padrão, que você definir como padrão. Você define aqui em Preferências, vindo em Final Cut Pro, Preferências e The Full Correction. Eu gosto de utilizar o Color Use como padrão. Se você não quer utilizar o padrão, você vem aqui na listinha e você pode adicionar outros corretores. Por exemplo, um corretor de curvas. Agora ele vai aparecer aqui como correção aplicada, curvas. E se eu quiser, eu posso adicionar outras e aqui ele lista as outras opções. Agora eu tenho dois adicionados, além das outras opções aqui embaixo. Se eu quiser remover um desses efeitos, eu venho aqui do ladinho e clico em Deletar correção, ou voltando no Inspector, aqui em Efeitos, e vai listar os efeitos que tem. Aí você pode alterar a ordem, pode apagar, adicionar máscara, o que você quiser. No caso, eu vou só apagar clicando em Backspace. Então, além de você poder aplicar por aqui, tem um atalho, Command 6, para abrir essa janela. Você também pode abrir pelo painel de efeitos, que está sendo abordado nesse curso. Se você acessar aqui a aba de Color, você vai encontrar aqui Color Wheels, Color Curves e Hue Saturation Curves, que são os novos plugins do Final Cut. Basta você selecionar ele e arrastar para a sua cena, e ele já vai aparecer ali em cima. Vou aplicar aqui um Curves, e aplicar também o Hue Saturation Curves. Agora, se eu acessar a aba de cor, ele vai aparecer aqui em cima como aplicado cada um dos três efeitos. Se você quiser ter mais de uma cópia de cada um dos efeitos, basta aplicar novamente por aqui ou ali por baixo. Ok, agora que a gente já sabe como aplicar esses efeitos, vamos entender para que serve cada um dos efeitos. Neste curso vai ser uma abordagem simplificada, apresentando as possibilidades do efeito. Mas se você quiser aprender correção de cor com Final Cut de maneira profissional, assista também o curso de Final Cut correção de cor aqui do portal TreinaWeb. Lá os temas de correção de cor vão ser aprofundados e explicados todos os gráficos e scopes, o que é espaço de cor, o que é modo de cor e assim por diante, para que você entenda tecnicamente como trabalhar com essas ferramentas e também como aplicá-los de maneira artística no seu projeto. Para começar, vamos utilizar o efeito Color Wheels. Esse é o efeito de correção primária, é o início do seu projeto de correção de cor. Aqui você pode trabalhar com o controle de luminância, pigmentação e saturação da imagem. Você pode trabalhar com uma área de luminância por vez, vindo aqui em Single Wheel, e daí você vai ver um gráfico por vez, o master é a imagem toda, sombras, meios tons e realces, ou vindo aqui em All Wheels e aparece todos de uma vez. Mais para baixo a gente encontra aqui a categoria Master, Shadows, Midtones e Realces. Em cada uma das categorias você tem os valores numéricos que são representados pelas bolinhas. Você pode então ajustar aqui numericamente, se você preferir, clicando em Show, e vai aparecer aqui cor e o balanço vermelho, verde e azul, saturação e brilho. Ou você vem aqui em cima e trabalha direto com o controlador visual, que é mais interessante. Então vamos entender como é que funciona. O primeiro passo da correção de cor vai ser ajustar o contraste. Então a gente consegue ver como essa imagem tem o preto um pouco lavado, um pouco levantado, porque está no perfil filme da Blackmagic. E eu quero enterrar o preto um pouco mais, trazendo as áreas escuras mais para baixo. Então eu vou vir no círculo que representa as sombras. E eu posso descer as sombras, puxando ele próximo do preto absoluto. Aí depende da estética, da linguagem, de qual que é a sua ideia de look para aquela cena. Aqui eu vou fazer com que toda essa área escura fique totalmente preta e recortada. Então eu vou descer aqui um pouquinho mais, puxando ali bem rente ao valor zero do gráfico. Ok, os meus tons ficaram um pouco enterrados, a gente consegue ver que perdeu um pouco de detalhes também no cabelo, então eu vou subir um pouquinho aqui os meus tons. Os meus tons vão representar a grande gama da imagem. Por último, a gente tem os realces, que seria a região mais clara, como por exemplo essa região aqui assim. Conforme você vai descendo os realces, aquela região mais clara não parece tão clara. É importante entender que todos esses parâmetros trabalham em conjunto. Quando você afeta os realces, os highlights, ele afeta com mais intensidade a área clara, porém afeta um pouquinho meus tons e as sombras. Se você trabalha com as sombras, ele vai afetar com mais intensidade nas sombras, porém afetando um pouquinho os meus tons e os highlights.
Então, muitas vezes você mexeu num parâmetro, você tem que ajustar o outro parâmetro para compensar, para chegar no meio termo entre eles. Se você quiser resetar um ajuste, basta dar um duplo clique, e aqui um duplo clique, e ele reseta aquele ajuste. Então, eu vou aqui novamente levantar os meus tons, e acho que assim tá bom. Vamos ver uma outra imagem. Nessa imagem aqui, novamente, vou descer um pouquinho mais o contraste das sombras, cuidando para não enterrar o preto e perder detalhes da imagem, e aumentar aqui um pouquinho os highlights. Agora imagine que você quisesse uma imagem com uma cor mais viva, mais intensa. Naturalmente, quando está gravando num perfil log, num perfil que comprime as informações de luminância da imagem, você tem pouca saturação. Isso é muito comum nas câmeras hoje em dia. O que você pode fazer para aumentar a saturação? Uma das opções é trabalhando aqui do lado, nesse controlador. No Master, você vai aumentar a saturação da imagem toda, enquanto se você vir em meios tons, vai ser só da área de tons médios, sem subir tanto nos brilhos e nas sombras. E a imagem aparece mais viva. Para trabalhar com o balanço de cor da imagem, você pode trabalhar com o círculo interno. Esse círculo interno permite que você mude a pigmentação da imagem, deixando mais quente, mais fria, mais esverdeada ou mais magenta. Também dividido entre sombra, meios tons e realces, ou aqui em Master se afeta a imagem toda. Então, começando aqui em realces, eu queria deixar essa imagem um pouco mais quentinha, eu vou puxar na direção do amarelo, e a imagem toda parece mais amarelada. Se eu puxar aqui na direção do laranja, vai parecer um tom mais dourado. Se você quiser um ambiente mais frio, você pode puxar na direção do azul, deixando aqui um ambiente um pouquinho mais frio. Até combinaria talvez com um tom mais escuro, para parecer um dia meio nublado. Além de poder mudar a pigmentação por aqui, você também pode trabalhar com a caixinha de temperatura. Aqui em temperatura, puxando para a esquerda, diminui a temperatura de cor da imagem, dando esse aspecto mais frio. E para a direita, ele aumenta a temperatura de cor da imagem, dando um aspecto mais quente. Já em tinte, você pode deixar mais esverdeado ou mais magenta. E no valor de Hue, você pode bagunçar todas as cores, girando todos os pigmentos de posição. É um ajuste que você vai acabar usando menos. Para finalizar, vou descer aqui um pouquinho as sombras, subir aqui os realces para a gente ver um pouco mais das atrizes, descer aqui um pouco meus tons, e a gente criou aqui um ambiente bem escuro. Quero um pouco mais saturação, porém eu quero um ambiente mais frio. Eu posso vir aqui no Master para deixar o ambiente todo mais frio, ou aqui em temperatura, ou só em realces se eu quiser trabalhar com a região mais clara. No caso, eu acho que é o que eu preciso. Então, vou vir aqui e dar uma esfriadinha na cena. Quiser ver um antes e depois, você desliga e liga o ajuste, ou por aqui, ou direto aqui em Inspector. Para fazer ajustes finos de luminância, você pode trabalhar com o controle de curvas, Color Curves. Ele permite que você modele a luminância geral da imagem utilizando essa curva, como também você pode trabalhar com cada um dos canais de cor separadamente, só com o canal de cor vermelho, verde ou azul, que permite fazer o balanço de cor da imagem. Para trabalhar com esse gráfico, é importante entender como ele funciona. Esse ponto aqui de baixo trabalha com as áreas mais escuras da imagem e gradualmente ele vai subindo até os tons mais claros. Então, se eu quiser, por exemplo, trabalhar com as áreas de meios tons, eu vou trabalhar com o centro da curva, aumentando ou diminuindo meios tons. Se eu quiser deixar uma outra região mais escura, como por exemplo essas áreas do médio para o escuro, eu procuro por aqui e desço aquele tom. Para facilitar, você pode utilizar o conta-gotas e clicar na região da imagem que você quer tratar. Nesse caso, eu cliquei em um ponto na área escura e um ponto na área clara. Então, posso levantar aqui o brilho no rosto das atrizes, porém mantendo as sombras no lugar. Se quiser mudar a temperatura de cor da imagem, você poderia, por exemplo, deixar mais frio, trazendo mais do canal azul, ou mais quente, tirando do canal azul, que você vai para a cor oposta. Talvez colocar aqui um pouquinho de vermelho também, para deixar um tom mais quente para o dourado. Ou se quiser um ambiente mais frio, puxar aqui um pouco azul para cima, tirar um pouquinho de vermelho. Vamos ver aqui no outro exemplo. Essa imagem aqui, eu acho que ela está muito contrastada, para parecer uma luz da manhã. Então, eu vou vir aqui em Color Curves e vou dar uma aumentada no meios tons, no brilho dos meios tons. Assim, eu dou uma clareada geral na imagem e deixo as sombras um pouco mais erguidas, tirando aquele excesso de sombras que tem desse lado.
Uma coisa interessante aqui, nesse sistema de curvas do Final Cut, é que ele permite você trabalhar com mais de um canal de cor por vez, usando as suas cores secundárias. Então, por exemplo, se eu quiser tirar o excesso de amarelo da cena, eu sei que eu poderia vir aqui em azul e aumentar o azul. Ou eu posso vir em vermelho e verde, que também são cores primárias, e diminuir o vermelho e verde. Porém, no Final Cut, eu poderia vir direto no amarelo e diminuir a intensidade de amarelo. O que ele vai fazer é trabalhar com os canais que compõem amarelo e também com o seu canal oposto, tentando trabalhar com o excesso de amarelo na cena através das suas cores primárias. Porém, você não precisa ir diretamente nos canais primários. Você usa a linha Yellow e ele faz o trabalho para você de trabalhar aqui com os canais primários. Então, por exemplo, se eu diminuir amarelo, a gente consegue ver que ele vai diminuir vermelho e aumentar azul, que é a sua cor oposta. Não é o que a gente precisa para essa cena, então eu vou resetar. E o que eu preciso fazer com essa cena, na verdade, é trabalhar com uma cor específica, com um tom muito específico. Isso seria a correção de cor secundária, quando você vai trabalhar com pedaços específicos da imagem, ou utilizando separação por máscara, ou utilizando separação por cor, ou utilizando curvas de tons específicos. Se você quiser trabalhar com máscaras ou separação por cor, você pode fazer isso por essa caixinha. Você clica aqui, ele abre os controles de máscaras e os controles de cor. São mostrados aprofundadamente no curso de Final Cut Color Correction. Agora, se você quiser trabalhar com curvas de cor, que seria uma maneira mais simples e prática, você vem aqui e escolhe o terceiro ajuste, que é o Hue Saturation Curves. Você vai clicar aqui e ele vai apresentar várias opções diferentes de curvas de cor. Para essa imagem, tem várias ferramentas aqui que a gente poderia utilizar para resgatar esse tom amarelo aqui da pele. A primeira delas seria o Hue Pure Hue. E deixa eu trocar um pigmento para um novo pigmento. Então, eu poderia vir aqui nesse amarelo e mudar o pigmento amarelo para um outro pigmento. Então, eu vou pegar aqui o conta-gotas e clicar nesse tom de amarelo da face. A gente consegue ver que ele marcou aqui bem próximo do laranja, que representa os tons de pele. Então, eu vou afastar um pouquinho esse ponto verde e trazer esse ponto laranja mais para cá e esse ponto vermelho mais para cá, tentando travar o laranja e pegar um pouco mais entre o amarelo e o verde, que de olho eu consigo perceber que é esse tom aqui que eu preciso recuperar. Se eu puxar ele para baixo, eu vou trazer ele para cores como azul, roxo e verde. Em compensação, se eu puxar ele para cima, eu vou trazer ele aqui na direção de um laranja, trazendo mais próximo da cor do outro lado da face. Só isso já faz parecer mais natural a cor na imagem. Porém, essa cor ainda está muito saturada, está muito viva em comparação ao outro lado. Então, eu posso utilizar a próxima curva, que é a saturação por pigmento. Em outras palavras, eu escolho um pigmento e eu posso aumentar ou diminuir a saturação desse pigmento. Então, por exemplo, vou marcar aqui novamente o tom de amarelo esverdeado. E se eu subir, eu deixo ele mais vivo, mais saturado. E se eu descer, eu diminuo a intensidade de saturação ali, deixando mais próximas as duas saturações. Por último, eu ainda poderia trabalhar com a luminância dessa região. Se eu quisesse pegar esses tons de laranja e deixar mais escuros ou mais claros, eu poderia fazer isso por aqui. O ideal é evitar usar esse ajuste, principalmente em imagens gravadas em DSLRs ou em qualquer outra câmera que grave no Chroma Subsampling 420 ou em qualquer formato de codec muito comprimido. Porque ao trazer um ajuste de luminância utilizando valores de cor comprimido, você vai fazer com que todas as compressões fiquem mais evidentes, porque a gente percebe muito se tiver comprimido o canal de luminância. A gente consegue ver todo esse ruído, esses defeitos. Então vou resetar e evitar usar esse ajuste aqui. Só os que a gente usou já deixou essa imagem com um tom de pele bem mais natural. Antes, depois. Na sequência, a gente tem um ajuste chamado luminância por saturação, que eu vou demonstrar nessa outra imagem. No luminância por saturação, eu posso tirar a saturação de áreas de luminância, ou aumentar. Então, por exemplo, eu consigo ver que a pele delas ainda tem pouca intensidade de cor, mas eu tenho um verde aqui nas sombras que eu não gostaria. Então, eu posso aumentar a saturação nas médias, que vai aumentar aqui a saturação no rosto delas duas, mas diminuir a saturação nas sombras. Então, a gente consegue trabalhar aqui com a saturação por região tonal, tirando saturação de certas regiões, como eu tirei aqui das sombras, mas aumentando, ampliando a saturação no meio tons para as áreas mais claras. Que antes, depois. Perdeu um pouco de saturação junto no lábio dela. Na sequência, você tem saturação por saturação. Ele permite aumentar a saturação da imagem baseada na própria saturação.
Então eu poderia pegar, por exemplo, as regiões que têm cores mais vivas e deixar ainda mais vivas. E as regiões que já têm pouca saturação e diminuir. Então eu consigo controlar ainda mais para evitar saturação aqui nas sombras, porém manter saturação aqui no tom de pele. Antes, depois. Então essas curvas permitem você fazer ajustes finos nas áreas de saturação, de pigmento ou de luminância através de vários controladores diferentes aqui. É importante você entender como funciona o espaço de cor HSL para poder utilizar ao máximo esses efeitos. Aqui, como um outro exemplo, eu vou mudar o pigmento dessa grama, dessa folhagem, para criar um ambiente, por exemplo, como se fosse uma folhagem mais seca. Então, venho aqui, Hue Saturation Curves, poderia utilizar Hue por Hue para mudar o pigmento. Então, vou selecionar aqui o tom de verde. Se eu subir, ele vai ficar mais amarelo. Se eu subir muito, ele vai para o vermelho e para um roxo. Posso ampliar aqui para pegar mais áreas de cor. O ideal é evitar que fique muito íngreme, muito fechado, porque fica mais perceptível. Normalmente vai aparecer mais transições na imagem. Se eu deixar aqui mais largo, vai passar mais suave. Em Hue por saturação, eu posso aumentar ou diminuir a saturação de certas regiões. Então, eu poderia deixar essa folhagem aqui um pouquinho mais acinzentada. Aqui mais no verde, né? Então, vou tirar aqui dessa região, deixando aqui mais acinzentado. Ou se eu quisesse fazer a folhagem destacar bem, eu poderia aumentar a sua saturação. Para apagar um pontinho, basta selecionar ele e clicar em apagar, tá? Por último, a gente tem um controle chamado cor por saturação. E você pode, na lista, escolher qualquer cor. Este controle se difere do Hue por saturação porque ele, na verdade, é um controle de 3 parâmetros. Ele tem o Hue, você vai alterar a saturação, mas a linha representa a luminância. Então, voltando aqui para essa imagem, eu vou resetar o último ajuste que a gente fez. E aquele tom amarelo exagerado vai voltar. E vou descer aqui embaixo e eu vou definir que eu quero trabalhar com os pigmentos amarelos. E eu quero tirar a saturação desse pigmento amarelo. Porém, eu quero tirar a saturação somente do amarelo que é claro e não do amarelo que for escuro. Então, eu posso marcar aqui uma região que eu quero travar. Na área mais clara, eu diminuo o pigmento, tirando as saturações do amarelo claro. Porém, tentando manter as saturações do amarelo médio para o escuro. Então, nesse caso, eu escolho a área tonal que eu quero trabalhar. A gente consegue ver como esse tom escuro de amarelo praticamente não foi influenciado por esse ajuste que está afetando muito a região clara. Com isso, eu apresentei os 3 novos ajustes de cor disponíveis agora dentro do Final Cut X 10.4. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueça de acompanhar também o curso de correção de cor com Final Cut para aprender a trabalhar aprofundadamente em diversos exemplos práticos. Encontro vocês na próxima aula e até já!